filho da viúva de Naim, versículo 11. E aconteceu um pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem ou mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto aceitou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha, e você se assente dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. Esse aqui é mais um milagre que o Senhor está fazendo na cidade de Naim, uma pequena aldeia, embora de toda a terra circunvizinha, Cafarnaum, Judéia. Nós não encontramos em Mateus, em Marcos, em João, nós não encontramos esse milagre. Somente Lucas relatou esse milagre. Que toda a trajetória de Jesus, por onde ele passava, muita coisa acontecia, muitos milagres iam acontecendo, e assim a fama dele foi crescendo. Muitas pessoas puderam receber o seu milagre, porque elas acataram aquela oportunidade. Mas antes de ela ir ao encontro de Jesus, nós vamos ver que o cego Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus Cristo. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus. Jairo próprio, por mais que se prostrou diante de Jesus, para que ele viesse socorrer a sua filha que estava na casa, perto da morte, ele ouviu também falar de Jesus. Então todas as pessoas que receberam o seu milagre ouviram falar de Jesus. Mas aqui vejamos uma diferença. A Bíblia não nos fala o nome daquela mulher. É de uma família simples. Está tudo muito bem. Tem o seu marido, que é o mantenedor do lar, que trabalha dia e noite, que não falta, que não deixa faltar o alimento, não deixa faltar algum tipo de um pacote de arroz em sua despensa, não deixa faltar as vestimentas no guarda-roupa. E em todas as contas estão pagas, os boletos estão em dias, e então está tudo certo, porque aquela mulher é uma mulher bem casada, né? Uma mulher de família. E então, logo pouco tempo depois, essa mulher tem uma grande perda. Por mais que ela tenha um filho, fruto do casamento, do relacionamento, aconteceu que seu marido viesse morrer. A Bíblia não me fala do que fato aquele moço morreu, mas sim pelo que aquela mulher está passando. Porque alguém que outrora era mantenedor do lar, aí as coisas começam a faltar. As dívidas começam a acrescentar os boletos, porque os credores querem receber, e então aquela mulher começa a ficar desesperada. Até mesmo o alimento em sua despensa começa a faltar. E até mesmo a preocupação pelo estar bem do seu filho, porque quem aqui, uma mãe que quer ver seu filho bem, não é verdade? Então, como aquela mulher mãe queria ver o seu filho bem, ela não diz filha, mas dela ainda, talvez, poderia existir algum tipo de esperança. Já que é filho, ele poderia dar continuidade ao trabalho do seu pai. Então, logo, ela começa a pensar, cadê esse irmão? Eu começo a imaginar muita coisa. Então aquela mulher, ela tem um pouco mais de esperança, porque logo o seu filho atingiria uma certa idade, começaria a trabalhar e tudo voltasse ao normal, porque ele poderia casar e também dar um neto e assim dar continuidade para aquela família. Então logo a esperança, ela começa a dizer, bom, essa é uma fase, é uma dor do luto, mas logo passa, porque meu filho está crescendo, as coisas não vão faltar mais, vai ter vestes novas, vai ter comida nova, as dívidas serão
vendo aquela mulher enterrada no manteredor do lar, vendo enterrar a sua expectativa, agora ela tem que enterrar obrigatoriamente o seu único filho. Aquilo que ela tinha esperança no fundo de sua alma, ela teve que apagar. Ela teve que enterrar o seu sonho. Ela teve que enterrar a sua expectativa. Ela teve que enterrar forçadamente, obrigatoriamente, porque o seu filho acabou de morrer. Não tinha ninguém mais. Ela só tinha um único filho. Então a esperança, a alegria já não fazia mais parte do convívio daquela mulher. Primeiramente, abalada psicologicamente, abalada financeiramente e o estado crítico de emocionalmente, porque estava tudo arruinado, porque a morte passou na casa dela, levou o marido e agora também o filho. Ela agora que tem que reunir o cortejo, arrumar com todas as circunstâncias de arrumar quem o carrega o caixão e aonde vai enterrar, alguma terra para que possa depositar, ou então colocar o filho dela para que pudesse descansar em paz, e agora vendo tudo sendo perdido. Alguém na sociedade e olha para aquela mulher, ou tem alguém começa a conversar com alguém dizendo, coitada daquela mulher, agora ela viúva, agora acaba de enterrar o seu filho, agora ela virou uma pobre coitada. Como é que ela vai comer? Como é que ela vai se vestir? Como é que ela vai calçar? Como é que ela vai sobreviver? Né? Porque quem não trabalha não come. Então aquela filha daquela mulher totalmente desprezada em si mesmo. Ela não tinha autoridade sobre a morte. Ninguém tem. Nós só temos o poder de escrever o nosso dia, qual será o nosso último dia em que o Senhor há de me chamar. Então aquela mulher ela poderia sim ficar revoltada. Sim, se ela servia algum tipo de Deus, ela deveria dar o direito, morreu. Acabou-se a família, só viveu ela. Talvez passou na cabeça dela, será que existe realmente propósito? Mas mediante a dor de alguém que perde um ente querido, não vai ficar sorrindo, né? Aleluia! Tem que enterrar, porque é um momento de dor, é um momento de perda. Você nunca vai ver o rosto daquela pessoa, ou você pode ter marcado uma festa de fim de ano, até mesmo Natal, como muitos fizeram por aí, e quando de repente tem um acidente na pista e recebe a notícia, olha, o seu parente acabou de morrer no trânsito do acidente. Ou seja, você foi obrigado, muitas pessoas foram obrigadas a deixar de festejar as festas de finais de anos para poder enterrar os seus entes queridos. Como muitas mães de hoje em dia estão enterrando seus filhos, e como muitos filhos estão enterrando seus pais. Eu estou dizendo não por uma lei da vida, eu estou dizendo por aquilo que está embasado na palavra de Cristo. O que quer dizer isso, Ariel? É alguém que serve a Deus e no momento de dor, no momento de revolta, perde a confiança, perde o prazer de vir para a casa do Senhor, perde a vontade de te adorar, porque a morte veio e arrebentou tudo. Eu lembro do profeta Eliseu, quando profetizou para aquela mulher de família, dizendo, olha, você vai gerar. Aquela mulher creu, logo depois, teve uma febre alta e morreu, e vai atrás de Geazi, e Geazi, não, eu quero falar só com o profeta. E como que você vai, mulher? Vai, tudo bem. Santo Deus. A morte é assim, ela chega e vai arrebentando tudo. Quebra a tua expectativa, quebra a promessa, quebra a tua felicidade, quebra a tua alegria, quebra a promessa, quebra tudo. Ela não pede licença, ela vai, a tua força tão ímpeta que vai arrebentando a parede, a corrente, tudo. E então tudo que nós temos planos, tem, com aquela pessoa tem que ser enterrado ali, porque já não tem mais jeito. Alguns cientistas, eles acreditam, me fugiu agora o nome, acho que é criogenia, em que muitas pessoas perto da morte congelam aquelas pessoas para que futuramente eles pudessem trazer de volta a vida daquela pessoa. Até mesmo entrevista com esses tipos de pessoas. Esses dias eu
aqui, a ciência quer fazer o domínio sobre a morte. Tanto como eles querem ocupar o universo, visitando vários planetas, até mesmo a Lua, tanto eles querem poder também de como é que a morte funciona, se ela vem voando pelo ar, ou se ela entra em alguém. Então eles vão desmistificando cada dia mais, porque a ciência vai avançando, a tecnologia vai aumentando, até porque eles querem ter o domínio sobre tudo. O homem que está longe de Deus, ele quer domínio por aquilo que está perto dele. Aleluia! Mas não é desse jeito. Eles querem ter tudo na palma da mão. Ele vai que todos os nossos registros, todos os nossos dados pessoais estão contabilizados em uma máquina computadora. Ele quer até mesmo que pessoas têm direitos sobre nossas vidas, sobre nossos dados pessoais, sobre nossos direitos. Porque, olha, pensa comigo, nós estamos cansada, nossa sociedade cansada. Amém? Vamos pregar sobre isso? Vamos dar um spoiler? O profeta Abacuque, no seu primeiro capítulo, ele está falando assim para Deus: será que o Senhor não vê a violência que está acontecendo na terra? O Senhor está se fingindo de cego? O Senhor não vê o homem matando o outro? O Senhor não vê o juízo como é que está a injustiça tremenda em Israel e em Judá? Porque viras o teu rosto, sendo que o Senhor pode fazer justiça e juízo. A gente vê pessoas corruptas se dando bem, e aquele honesto trabalhador, aí vem mandando e volta. Eu estou dizendo de obrigatoriedade que o inimigo tenta sobre o povo de Deus. Aquela situação que a viúva de Naim está vivendo. Talvez ela possa ver uma mulher com 5 filhos, por mais que o marido morreu, está tudo bem. Ou então até mesmo uma pessoa que é casada com o marido, mas não tem filho, está tudo bem. Agora, por que ela morreu os dois e ela tem daquele jeito? Não, no estado de pessoa de revolta, ela não quer ter contato com ninguém, ela só quer ver pela força do seu braço. E assim vai. Mas uma obrigatoriedade que segue o cortejo. Arrumam tudo. Todo mundo se veste de preto. Tivemos uma grande perda da Bispa Clélia Ferreira, hein? Fizeram um luto. Prepara as pessoas que choram. Chama toda a cidade. E vai seguindo o cortejo para fora da cidade de Naim. Não poderia enterrar dentro da cidade para que ninguém pudesse vir ter contato, porque isso é a lei do Senhor que Moisés escreve. Então vai enterrar fora da cidade. Abrem-se os portões da cidade de Naim e ela segue com dor no peito, chorando, indo carregando e enterrando a sua promessa, enterrando a sua alegria, enterrando os seus projetos futuros, porque ela está sendo obrigada a enterrar, chorando, revoltada. Pouco tempo atrás, enterrei meu marido, agora meu filho. É tipo isso. Uma grande multidão está saindo fora da cidade. Mas quando ela está saindo fora da cidade, está vindo uma direção ao contrário a outra multidão. Eu creio que no meio da multidão sempre tem alguém que se destaca no meio da multidão. E o olhar dela já foi direto nele. Alguém entendeu? No meio da multidão tem sempre uma pessoa que se destaca. Quando ela olha para ele, vindo em direção ao contrário, a cabeça dela, o pensamento fez um nó. O choro ainda continua um choro, mas aliviou um pouquinho. Eu creio que a carne dela começa a tremer, irmãos, mas quem olha para ele não fica igual. Não fica igual quando começa a olhar para ele. Calma aí, que ele ainda não falou. Ele está se aproximando para entrar na cidade de Naim. E aquela mulher está saindo para ele enterrar. Quando de repente as duas multidões se ajuntam. E param. E Jesus, em direcionamento, foi direto para aquela mulher.
que a dor era tão grande que também ele sentiu. Uma coisa eu digo para você: quando você chora, ele também chora com você. Quando você sofre, ele também sofre com você. Ele já teve o maior sofrimento, ele já teve a maior dor, a maior agonia. Então, para aquilo que a gente passa para ele não é nada. Então, ele faz questão de passar tudo isso conosco. Calma aí que eu vou chegar lá. O porquê no processo que ele passa conosco. Aleluia. Jesus, ele se direciona e vai até para aquela mulher. A mulher está revoltada, quase chorando, tudo. Aí Jesus fala bem assim: não chora. Bom, como é que dentro de um velório você enterrar o seu ente querido e vem alguém dizer não chora? Bom, do jeito que eu sou um pouco esquentadinho, dá um soco na cada pessoa. Eu nunca direito de chorar, nunca mais vou ver a pessoa. A mesma coisa, eu creio que você, infelizmente, já aconteceu isso na sua família, enterrar alguém que você tanto ama, aí chegar lá no velório e não chora, não. Vai mudar o quê? Nada. Vou continuar chorando, fazer o quê? Mas aí havia uma diferença. Porque quando ele verbaliza, não chora, imediatamente a palavra dele, que é como fogo, como diz o profeta Jeremias, começou a entrar aqui nela, começou a queimar. E então o choro, ela começa a olhar para ele, dizendo: ele tem um olhar diferente, ele tem um rosto diferente, o jeito dele falar é diferente. O brilho do olhar dele é diferente. Aleluia. E aí, quando ele fala não chora, aquela mulher já sente algo diferente na vida dela. E Jesus se direciona para o esquife. E ele toca no esquife e libera uma palavra com grande poder e com tamanha autoridade. E ele
esse processo. Existe um propósito. Agora nós podemos entender porque Jesus, o próprio Deus, permitiu que a morte levasse os dois. Agora aquela mulher ela crê em Deus. E agora ela pode pensar, realmente existe algum propósito. Ou Deus queria mudar alguém da multidão para poder vir a crer, ou então daquela própria mãe dizendo, eu cheguei, tu crê? 8, a Bíblia nos relata de 8 casos de ressurreições da palavra de Cristo. O filho de Sunamita, o jovem que tocou nos ossos de Eliseu, a filha de Jairo, Lázaro, Tabita e também Eutico. E também o filho da Bíblia de Sarepta. 8 casos de ressurreições. Agora eu quero falar sobre o dono da vida. Porque eu preciso caminhar para o final. Mas a gente já entrega. Entrar. Aleluia. A morte é algo terrível, sim. Eu me lembro de um homem que veio à terra, despiu-se de sua glória, de toda a sua majestade. E a própria palavra diz que ele veio para morrer, para salvar. O maior epicentro e que Jesus estava direcionado não era para fazer milagres, era para morrer. Alguém que não nasceu num palácio, mas que é rei. Nasceu numa estrebaria, numa cidade pobre, os pais pobres, a família pobre, numa estrebaria, pobre, mas era rei. Alguém que tem poder, alguém que tem poder sobre tudo. Porque o livro de Marcos nos relata que nós podemos detectar 3 características de Jesus. Jesus serve triunfante sobre a morte, vida e pecado. Jesus serve sofredor até o alto da crucificação. Jesus serve vencedor sobre os demônios, sobre os poderes da natureza. Aleluia. Alguém que está caminhando rumo ao Calvário, sem abrir a boca, sem reclamar. Quando os cravos começaram a tocar, a penetrar, e que para que viesse se cumprir uma profecia de que nenhum dos seus ossos se quebraria, nenhum foi quebrado, mas que foi pendurado, logo o inferno faz uma festa. Irmãos, eu penso assim, acabamos com o Filho de Deus. O povo já não é rebelde? Quem é rebelde pelo jeito do diabo e nunca vai mudar tempo, já está condenado. Faz a festa, tinha os demônios, vai lá, pega o chão, rala o bucho. Faz a festa, matamos o Filho de Deus. E o espírito da morte está caminhando rumo ao Calvário para pegar Jesus. Quando a morte vai pegar Jesus, ele exclama e diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. E a morte com cara de ué. Como assim? Perdeu o poder. Está me entendendo? Perdeu o poder ali mesmo. Na escuridão está todo mundo lá fazendo a festa. Quando de repente aparece uma luz do inferno. Cada pisada que dá é como um raio, corta na terra, um estrondo ensurdecedor. Cada passo vai estremecendo o inferno, e todas as luzes do inferno vai sendo abaladas. E então eles começam a tremer e deparar. Quem é que está chegando lá? Quando de repente o próprio Lúcifer olha para alguém que chegou ali e ele diz: eu te conheço. Aí Jesus assim: dá minha chave da morte e da minha tumba. Ela coloca a tua cabeça aqui. Envergonhada, perdeu o poder. Jesus sai.
chega até o céu e foi coroado, entronizado. O que eu quero que você entenda, o dono da vida, até da morte, ele tem o poder. Por isso que eu amo esse Deus, aleluia. A morte não é o fim, porque ele venceu no Calvário ao terceiro dia. Não é ela que tem a última palavra, é o dono da vida quem tem, aleluia. Oh meu Deus do céu, a igreja de Cristo nos últimos dias precisam reconhecer isso, aleluia, porque tem muita gente que já morreu espiritualmente, outros já morreram fisicamente, aleluia, e depois por causa disso parou, não segue mais a vida, não consegue mais trabalhar, fica no quarto encostado, no quarto escuro, a ponto de pegar depressão, adquire crise de ansiedade, aleluia, mas o crente precisa saber que a morte já não tem mais poder sobre a tua vida. Ei, aleluia, a morte não tem poder sobre a tua casa, não, aleluia, porque aquele que tem nome sobre meu nome, aquele que tem autoridade máxima, já venceu. Oh, esse é o nosso Deus, aleluia. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 2 está dizendo: sou eu aquele que vive, eu estive morto sim, mas agora estou vivo para sempre, e tenho a chave da morte e do inferno, aleluia. Atos capítulo 2, versículo 24, mas Deus ressuscitou dos mortos, rompeu os laços de morte, porque é impossível que a morte o retivesse. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, está escrito: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno da opinião? O opinião da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, aleluia. No meio que você canta, tem vida eterna para você, tem novo nome para você, tem verso novo para você, tem cântico novo para você. Tudo isso por meio da vida eterna. E a para quem, aleluia? É para que ele nos prometeu. Então nós viemos iniciar cada dia mais a pegar-nos com Cristo, andar com Cristo, obedecer a sua lei e permanecer no seu amor, andar em unidade, em caridade, não paixão os outros, porque o fim de todas as coisas é o céu que nos aguarda. Aleluia, 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 aleluia. Está cancelado o funeral. Pode voltar a sonhar porque ele tem poder para realizar. Aleluia. Volte a projetar. Aleluia. Se por um acaso a medicina não conseguiu estancar sua dor e também mesmo sarar a tua ferida, aleluia. Se por mais que você está procurando o conselho de alguém para que você pudesse vir a desabafar, aleluia, Deus está dizendo: para de procurar recursos da terra, porque eu tenho mais do céu para você, aleluia. Para de estar procurando para que a gente pudesse dar conselho, porque nós estamos falando, não. Eu estou com meus ouvidos atentos e minha mão está estendida para poder te abençoar, e seus ouvidos atentos para poder te ouvir, aleluia. Aquilo que a terra não pode te dar, eu tenho, eu te dou. Recebe aí em nome de Jesus, aleluia. Aquilo que a terra não tem, ele te dá. É de graça, você não precisa pagar, você não precisa rolar para pegar esse aparelho, aleluia. É de graça, você
isso, aleluia, tem povão, né? Porque eu amo esse Deus, aleluia. Eu sou fascinado por Ele, aleluia. É que tem muita gente que não entende que para passar o processo é necessário chorar algumas vezes. Deus te dá a oportunidade, Ele te deu a salvação, mas pelo fato de termos a salvação, Ele não nos priva. Temos que passar por esse processo. Mas tem muita gente que não entende que o processo que estamos vivenciando, o propósito é o que? O céu. E tem muita gente perdendo o céu porque não está suportando o processo. Aleluia. Mas o profeta Isaías vai dizer: se tu passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Então, calma. Aleluia. Se passar pelas águas, as águas também não vai te afogar. É Ele que vai adiante de você, quebrando as portas de ferro e tirando os ferrolhos e os seus amigos do Ele e em direita. Aleluia. Porque você vê um Deus que é grande. A morte não foi para o suficiente para poder parar o nosso Deus. E nós que somos feitos filhos deles, jamais. Aleluia. Nós que somos cristãos, nós somos acostumados que, quando conhecemos uma pessoa que morreu salva, às vezes que dorme no Senhor. Eu devia dizer que ela foi viver com Cristo. Porque preciosa é a vista aos olhos do Senhor, a mão dos seus santos. Mas para poder encerrar, para a gente poder orar, há umas, não sei se vai fazer um mês, por aí, vai fazer quase um mês. Eu preguei essa mesma mensagem no culto e eu fui direcionado por Deus para dizer que naquele momento alguém ia morrer. Mas tudo isso que nós ouvimos aqui hoje, Deus falando, quando chegar aqui nós viemos continuar firmes. E eu vi que a pastora gosta desse lado, você está vendo ela no altar lá na igreja. E eu falei: irmãos, quando morrer alguém que você conheça, por mais que você seja crente ou não pare, continua firme. Falando, eu com vocês, né? E oramos, entregamos o microfone e a pastora pegou o microfone e ela começou a ler. Eu estava meio inquieta, porque quando você falou que uma pessoa ia morrer, alguém daqui da igreja, poderia ser parente de perto ou longe. E quando você estava terminando de ministrar, você vai colocou várias vezes. Eu achei estranho e fui olhar o que era. E era a notícia que o único tio dela, por família de pai, tinha acabado de falecer. Ela falou: mas pela palavra que foi ministrada, que Deus falou comigo, eu não estava. Nós que ministramos, nós vivemos, nós pregamos, né? Eu disse que eu vivo aqui pelo ministro. Então, por onde eu passar e vou pregar essa palavra, eu vou dizer que nós venhamos a pegar firme com Cristo. Porque Ele vai voltar, sim. Às vezes pode ser individual, ou no coletivo. Aleluia. Mas lembre-se, é por isso que Jesus nos chamou para ser discípulos deles. Então pregue o evangelho da criatura. Muita gente tem medo de morrer. Aleluia. Mas porque não conhece a Cristo. Outros acreditam em reencarnação, outros acreditam em morte, outros acreditam em tanta coisa. Mas para chegar até a Cristo não existe atalho. Porque Ele é o caminho. Então é verdade. Talvez essa não seja a palavra que você gostaria de ouvir hoje. Mas eu quero que você saia aqui crendo que Jesus, Ele triunfou sobre a morte. E do que tem crente adorando a Cristo como se Ele estivesse sentado na cruz. Cair no chão, sem motivo. É como se Cristo estivesse na cruz. Nós que estamos alegres porque nós somos testemunhas vivas de que Ele ressuscitou. Aleluia. Feche seus olhos, Senhor. Neste momento eu apresento com a tua amada igreja a cada um dos seus servos, Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, o Senhor é o Deus de amor, o Deus de paz, o Deus de justiça. Ancião de dias, o Cordeiro Santo de Deus. Tu és o nosso alimento que
sacia e que mata a nossa fome. Tu és a nossa água que mata e sacia a nossa sede, Jesus Cristo. Nós dependemos e precisamos de Ti, Jesus Cristo. Ó Deus, se porventura o espírito da morte tem rodeado as familiares, que ela venha cair ao chão nesta noite, Jesus Cristo. Repreendendo agora os demônios, ó Pai, enviado por Satanás. Que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Ó meu Pai, que ao nosso redor o Senhor coloca a muralha de fogo, o anjo com a espada desenha embainhada, Senhor, não permitindo que Satanás se aproxime, porque a vitória nos pertence por meio do Teu sangue, porque o Teu sangue tem poder, Jesus Cristo. Ressuscita os nossos sonhos, ressuscita as promessas, ressuscita nossas expectativas em Ti, Senhor, porque